o presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta aos trancos e barrancos aí a pandemia, acerta com o auxílio emergencial, erra quando subestima o poder letal do coronavírus, ele foi atacado por panelaços na sexta, no sábado e no domingo. Você, telespectadora, conta pra gente como foi no bairro em que você mora. Teve panelaço forte? Eu acompanhei de onde eu estava no sábado, na Rua Galeão Carvalhal, em Santos, no Gonzaga, perto da Praça Independência. Foi muito forte o panelaço ali na sexta-feira, às 8h30 da noite. Mas houve panelaços também no sábado e no domingo contra o Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o estopim dessas manifestações foi a crise de Manaus, não é, Rodrigo? Sem sombra de dúvida, Paulo. Eu acho que foi justamente o que estava mais evidente naquele momento, que chamava bastante atenção para o caos que se configurava lá na saúde do Brasil e as cenas muito fortes, muito impactantes, né, do pessoal de Manaus. Isso acabou levando um certo inconformismo. Eu, particularmente, como te falei, eu não sabia, eu não tenho Facebook, Twitter, nada disso, Instagram. Eu não sabia. Quando começou o panelaço, eu fatalmente deduzi que era alguma coisa contra o governo, não a favor, senão não teria se manifestado dessa forma. E isso conta bastante no capital político do presidente Bolsonaro, né, que pouco a pouco vai se deteriorando. Acho que na última pesquisa foi 35% ou 38% de aprovação. Isso sem considerar a variante de Manaus. Agora, com a variante de Manaus, muito curioso para saber como a população vai avaliá-la. 20%, 25% é dos fanáticos, Paulo. É do tiozinho do WhatsApp, como o Cremonese fala. Vai continuar sendo. Agora, o restante da população começa pouco a pouco a também a se frustrar com a sua escolha nas urnas na última eleição. Pelo Rodrigo, o Paulo Henrique Cremonese, advogado e também comentarista daqui do Opinião 2.0. O telespectador Luiz Paulo Gonçalves disse assim: panelaço com caixa de som e fake, só para lembrar, kkk. Olha, no Gonzaga era um panelaço que eu escutei mesmo na sexta-feira à noite, não era, Luiz Paulo, nem com caixa de som, nem fake, não. Agora eu pergunto, e no bairro em que você mora, teve panelaço? Você, telespectadora, você, telespectador. A Patrícia está na Argentina, lá não deu para ouvir panelaço não, né, Patrícia? Aí? Não deu para ouvir. Mas eu estava em Santos na sexta-feira, Paulo. Eu cheguei ontem aqui, e pelo que a gente ouviu do bairro, né, eu moro na Aparecida, teve bastante gente batendo panela, sim. Eu acho que é uma forma claro, de criticar o governo, tem muitas coisas para criticar, e existe a liberdade para isso, né? Por mais que pessoas concordem ou não, faz parte da democracia, e concordando ou não, a gente tem que lutar por isso, né? É importante que as pessoas expressem essa falta de empatia, né, do presidente com as pessoas, que infelizmente nessa pandemia ficou ainda mais claro, né? Claro que de vez em quando ele encontra adversários políticos e é por isso que ele tem essa crítica ferrenha com relação ao Dória, mas negar o óbvio, né? Ter algumas posturas, eu acho que a gente tem que criticar. E é importante dizer, Paulo, que eu não sou, muito pelo contrário, nem Lula, nem Bolsonaro, eu quero que ambos respondam pelo que tem que responder, porque a gente tem que ser crítico, né? Equilibrado, crítico, e é isso, né? A gente tem, da mesma forma que a gente tem 30% da população petista, psolista, né? E radical, a gente tem os 25% do tiozinho do WhatsApp negacionista. Isso é fato. Essa é a nossa sociedade, infelizmente, né? Sinceramente, eu não queria que tivessem esses dois, que fosse algo mais centrado, mas aí é pedir demais, né? Quando a gente vê que o mundo inteiro é assim, né? Da melhor das hipóteses, né? A gente tem os radicais na Alemanha, nos Estados Unidos. O grande problema, eu acho que é importante a gente assistir aquele documentário, O Dilema das Redes, né? Que fala justamente isso. Eu acho que a grande culpada dessa tensão social, dessa polarização, são as redes sociais, né, que colocam fake news e a gente nunca sabe
qual que é a verdade real dos fatos. Eu acho que é um momento importante da história da humanidade, que a gente tem tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, a gente não tem nada, né? Porque a gente nunca sabe qual que é a verdade dos fatos, e isso faz com que as pessoas acabem buscando essas situações, essas verdades, da pior maneira possível. Agora, o panelaço, eu acho que ele é digno, ele faz parte da democracia, e as pessoas têm todo o direito de fazer isso, até porque estão morrendo 1.200 pessoas diariamente, e até então a apatia do governo federal é sentar nos louros da decisão do STF, que não quer dizer que eles sejam desobrigados a fazer qualquer coisa, ou mesmo impedidos de fazer qualquer coisa. Eles são obrigados, muito pelo contrário, obrigados a fazer, como disse o Rodrigo, em concorrência com os estados. Agora, o panelaço, originalmente, na América Latina, ele significava uma manifestação de panela vazia, sem comida, que não é o caso, né, Rodrigo? Não, não é. Aqui o Instituto é outro, é mostrar o inconformismo, a indignação da população com alguma situação. A panela em si, originariamente por envolver um instrumento para a cozinha, é relacionada à comida. Agora, quando ela também tem a finalidade de fazer estardalhaço, o barulho, ela serve bem para essa finalidade, é por isso que é utilizada. Então, é uma maneira até de se respeitar o distanciamento social no momento. Então, as pessoas entendem que se fizer essa manifestação com barulho, demonstram claramente que estão insatisfeitos com uma determinada situação. No caso aí, a condução aí do governo federal com relação à pandemia. Logicamente que vão falar que o panelaço foi para sugerir apoio ao presidente Bolsonaro. Mas se você acompanhar as mensagens interagidas nas mídias sociais, você vai ver que a convocação foi para demonstrar o inconformismo com que o governo federal está tratando a questão da saúde junto à pandemia da Covid-19. Era fora Bolsonaro e barulho de panela. Agora, Patrícia, tem que escolher bem a panela, né? Porque eu vi numa casa, no outro dia, uma mulher escorrendo macarrão, e aquele escorredor de macarrão furadinho de alumínio, todo amassado, né? Eu perguntei, o que foi isso? A minha filha no panelaço. Eu já escolhi, eu já usei às vezes, eu já tenho experiência em panelaço, né? Então eu já usei frigideira, que é mais dura, pelo menos dura mais, né? E também assadeira, Paulo. Escorredor de macarrão nunca usei. Escorredor de macarrão metálico, melhor não, porque fica todo amassado. Eu presenciei isso aí. Foi a minha filha que foi no panelaço contra o Bolsonaro.